Olá, senhores, muito obrigada por terem vindo ao programa Complicações. Nossa complicação de hoje é a ideia de que a mutilação dos seios numa mulher ou num homem que tenha possibilidade de ter câncer de mama seja uma conduta médica costumeira. Qual é a complicação disso? Você falou homem. Homem, mesmo que tenha mutação, não precisa fazer esse procedimento. Então, acho que a gente pode desculpa. excluir até os homens da jogada. Basicamente, uma indicação, talvez, para algum grupo de mulheres bastante específico que tenha a mutação detectada, principalmente, que agrega um risco. A mutação no BRCA1, BRCA2, agrega um risco de 60%, 80% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Tá, esses genes são os genes BRCA, quer dizer que são dois genes, BRCA1 Breast Cancer 1 e Breast Cancer 2. Você tem outros genes, outras síndromes hereditárias de câncer de mama, síndromes hereditárias de câncer, no qual podem aumentar também o risco de câncer de mama. Uma delas chamada Lifraumene, que é uma mutação no gene chamado P53. Você tem uma outra síndrome chamada síndrome de Cowden. Você tem algumas outras mais raras, né? Mas o que está envolvido nessa ideia, nessa atitude como a da atriz Angelina Jolie, de decidir por uma mutilação em nome de uma sobrevivência? Não é o procedimento em si, ele não é novo, né? Já tem teve uma grande divulgação com o fato de ser uma pessoa com a notoriedade de Angelina Jolie que traz isso à tona. Agora, o fato principal é uma intervenção desse porte que incide não sobre uma doença instalada, mas sobre um risco. Isso. Né? E que justamente a confrontação com o risco faz com que o sujeito se coloque diante de uma decisão que ele não pode simplesmente perguntar para a ciência ou para o médico qual posição tomar, mas ele vai ter que tomar uma posição baseada, em última instância, nos dados que ele consegue ter, na inter-relação que ele consegue ter com o médico, com a equipe e, em última instância, ele próprio. Né? Acho que realmente é bem essa a ideia, né? Acho que e eu tenho outra questão, que você ter um gene mutado e ter um risco de câncer, qualquer que seja, por exemplo, um câncer de mama, não significa morrer daquele câncer. Então, isso é uma coisa muito importante de ser discutida com os pacientes que estão frente a esse possível diagnóstico de mutação. É primeiro saber o que vai fazer com essa informação, muitas vezes com essa informação positiva, como vai abordar. Então, eu não acho que precisa ter urgência ou pressa para resolver isso. Então, é uma questão que eu coloco para os pacientes, ok, você tem um risco aumentado, qual que é o teu objetivo? É não morrer ou não ter câncer de mama? Se o teu objetivo é não morrer, não quer dizer que você fazendo essa cirurgia, você vai deixar de morrer, deixar de morrer de câncer de mama, né? Você vai viver mais tempo, quer dizer. E se você... Por que não é? Por que não é? Por que não é? Se eu tenho um câncer de mama, se eu detectar esse câncer de mama precocemente, eu posso estar curado do problema e continuar vivendo com as mamas ali. Então, acho que essa é uma coisa importante para explicar para o paciente. Geralmente, os pacientes que optam por cirurgia são pacientes que têm na família desfechos trágicos, tristes. E mãe morreu de câncer jovem, etc. Então, esses pacientes são mais suscetíveis a querer fazer um procedimento radical nesse sentido. Mas se você tem uma família que tem desfechos favoráveis de cura, talvez essa mulher não se ache que se encaixe no perfil de querer fazer a mastectomia. Talvez um bom rastreamento ou medidas medicamentosas para diminuir o risco fosse suficiente. Acho que essa aí traz bem a complicação, uma das complicações que a gente está debatendo, né? O que o José Luiz está trazendo é uma situação que a gente tem uma dimensão técnica enorme, né? Técnica, biológica, mas ao mesmo tempo ele mostra bem a importância da relação do médico com o paciente, dessa possibilidade de discutir para além, digamos, do número frio que encontra lá no exame, né? Que incidência concreta tem na vida da pessoa, que tipo de possibilidades se abrem diante dela. Né? Que recursos ela teria com uma opção ou com outra. Então, especificamente nessa síndrome, que também envolve risco de câncer de ovário,
um benefício da cirurgia, principalmente na mulher mais jovem, né, que não está na menopausa, em fazer uma ovarectomia, você também acaba diminuindo... Fazer? Ovarectomia, tirar os ovários profilaticamente, perdão. Quando você retira os ovários profilaticamente, há uma grande diminuição do risco de câncer de mama, inclusive. Então, essa não deixa de ser, acaba sendo até uma opção para uma paciente que já tem a prólipo constituída, não quer tirar as mamas e não se importa de entrar na menopausa mais precocemente e faz uma cirurgia e, de uma certa forma, você vai ter um benefício também para a mama, de modo de 50%, 60% de diminuição de risco para um câncer de mama. O que também me chama a atenção, bom, além de ter um aspecto nessa coisa que a gente está falando de tentar controlar a vida e a morte, tem um outro aspecto também que eu queria falar com vocês, que é a disseminação desse tipo de teste diagnóstico. Quer dizer, existem muitos testes diagnósticos hoje, não é? Ou pelo menos alguns, que apontam risco, sei lá, de câncer, possivelmente de câncer do cólon, né? Eu acredito. Então, aí acho que isso é uma pergunta extremamente importante. Porque isso vai se disseminar, não é isso? Agora há pouco. Você fazer um sequenciamento do genoma humano hoje, que demorava décadas, hoje em dia, em 3, 4 dias, você consegue sequenciar todo o seu genoma humano. E, obviamente, a gente vai encontrar um monte de mutações genéticas que não necessariamente estão correlacionadas a determinado risco de ter uma determinada doença ou não. Então, quando a gente fala, se encontra uma mutação, qual que é o risco da pessoa que tem uma mutação desenvolver determinada doença, chamada penetrância do gene. Então, os genes de alta penetrância, por exemplo, BRCA1, BRCA2 é 60%, 80%, justifica, quando você tem indicação, fazer um teste. Agora, você tem várias outras mutações que todos nós, provavelmente, até compartilhamos de risco de ter câncer de mama ou ter doenças outras, que tem uma penetrância muito baixa. E qual que é o benefício de eu saber que isso tem esse gene mutado ou não? Talvez, clinicamente, é uma informação irrelevante, aí eu rebato a questão para ele, para discutir assim, quais são os impactos, provavelmente emocionais, psicológicos, de uma informação talvez inútil quanto essa. Mas pega aí um pouquinho. Antes disso, eu queria perguntar o seguinte. Você falou que o risco, a penetrância do BRCA1, BRCA2, informa que o risco de ter câncer de mama é de 60% a 80%. O que quer dizer isso? Se você pega as mulheres que têm essa mutação detectada, as famílias que se encontra isso, mulheres que não desenvolveram câncer, quando você acompanha essas mulheres ao longo do tempo, 60% a 80% delas vão ter câncer de mama ao longo da vida. Tá bom. E se você não tem BRCA1 e BRCA2? Se você não tiver um histórico familiar, diria que da ordem de da população, risco populacional, da ordem de... Depende da população, mas nos Estados Unidos, 1 em cada 8 mulheres teria câncer de mama, no Brasil, cada 1 em cada 10, 1 em cada 15, a gente não tem um dado tão preciso quanto a isso. Quer dizer, se é 1 em cada 8, é 12%. 12%. Se é 1 em cada 10, é 10%. Então, seria mais ou menos essa ordem de grandeza, uns 10%. Uma paciente que não tem nenhum histórico familiar, não sugira nenhuma síndrome hereditária de risco de câncer. Agora, se você tem vários casos de câncer na família, dependendo dos tipos de câncer, pode surgir outras suspeitas de outras síndromes hereditárias de câncer, por câncer do colo, do intestino, câncer de tireoide. Você tem outras síndromes que são também raras e que aumentam mais o risco. Tá bom, mas então, e o problema do diagnóstico? O problema do diagnóstico, justamente, uma informação como essa, né? Uma atriz como Angelina Jolie descobriu que tem um gene cuja chance de... monta 87% de vir a ter um câncer. Ela disse isso, né, no artigo do New York Times, que a chance dela ter câncer... 87%. O que não é bem verdade, né? Porque o que quer dizer, 87% quer dizer... que no grupo de mulheres que tem, 87% delas, né, tem chance de ter câncer de mama. Estatística, né? Exato. Vale para populações. Não vale para cada um. Ninguém tem 80%, ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem, exatamente. A gente faz uma transposição no raciocínio populacional para uma situação única. Mas o que é interessante, assim, porque eu estava escutando vocês dois conversarem, assim, o número, a estatística, a técnica e tudo mais. Então, uma informação dessa que circula publicamente faz proliferar enormemente a questão desse fetiche da técnica, do número e tudo mais. Bom, a técnica é indispensável, ciência exata e natural é indispensável. Mas quando se trata de uma pessoa, isso se traduz de uma maneira completamente diferente. Então,
ao mesmo tempo, acho que um tipo de situação dessas mostra que, ao mesmo tempo, essa solicitação de mais técnica, mais número, mais gen, enfim, mas tem uma decisão que... É uma solicitação ou é uma oferta? Eu acho que são as duas coisas. Acho que a oferta, ela ocorre também porque existe uma solicitação. Mas eu acho que tem uma dos dois lados. Exatamente. Quer dizer, a oferta também faz a demanda. A oferta faz a demanda, mas ela corresponde também a uma solicitação. Pois é. Da cultura, no fundo. Da cultura, né? Mas então, aí justamente, e o que eu acho que o José está trazendo é um negócio super interessante. Vem uma demanda de número de técnica e tudo mais, né? Então, bom, mas não se resume a isso, né? Tem que ver como é que se dá nessa situação para essa pessoa, em que circunstâncias. No caso da Angelina Jolie, ela fala, né, da morte da própria mãe, quando ela tinha 56 anos, a mãe, quer dizer, jovem. Na segunda-feira, dia 27, coincidentemente, morreu a tia dela. A tia faleceu logo depois da cirurgia. Pois é. Né? Então, isso faz uma configuração muito singular para ela. Né? Então, é interessante assim, porque o que solicita para o médico, que solicita também para a cultura, é que, ao mesmo tempo, a gente espera uma resposta técnica para os problemas da vida, né? Mas a ciência pode dar uma resposta parcial. Ela pode dar indícios, ela pode dar orientações, digamos, do risco, né? Mas a tomada de posição, a tomada de decisão, é uma coisa que engaja o sujeito. E o que o médico pode fazer, o dispositivo médico pode fazer, é ajudar esse sujeito a tomar a sua própria decisão, mas ninguém pode responder por ele. Né? Você vê, 87% é um risco, bom, a maior parte das pessoas estaria de acordo que é um risco alto, mas se fosse um pouco menos, né? Pois é. 60%. Então, isso eu acho importante, inverter, muitas vezes eu tento com os pacientes inverter o número. Falo assim, olha, você tem 60%, mas você tem 40% de chance de não ter. Então, você acha que você inverter 100 menos do valor... E mesmo assim, quer dizer, não é 40% de chance de não ter. Você pode estar entre os 40% que tem a mutação e não tem o câncer. Exatamente. É um pouco diferente. Isso é importante, tentar destrinchar. Invariavelmente, essas pacientes que vêm com um histórico familiar que ainda não fizeram teste, elas, de maneira geral, hiperestimam o risco. Você chega para você, tua mãe teve câncer de mama só. Pronto. Aí pergunta, qual que é o seu risco de ter câncer de mama? Ela fala, 100%. Fala, não, seguramente não é 100%. Então, assim, isso também, na discussão, é importante. Acho que aí os números, embora seja alguma coisa moderna, você tem modelos matemáticos que tentam traduzir qual que é o risco individual daquela paciente ter câncer, qual que é a prevalência de mutação naquele grupo. Acho que isso ajuda na mulher, os números ajudam a mulher, o paciente a decidir, olha, optar por alguma coisa ou outra. Mas vamos continuar falando de câncer de mama. O que me espanta também na conversa, inclusive na nossa, é a naturalidade com que se fala: vamos tirar as duas mamas desta mulher. Concordo no número, gênero e grau. Acho que isso, de maneira geral, é chocante. E está vindo um certo modismo em uma situação um pouco... que não deixa de entrar nessa, paciente que tem um câncer de mama. Ela se coloca para ela algumas vezes, você já teve um câncer de mama, vamos tirar outra de uma maneira liberal. Eu conheço mulheres que não fizeram é bem isso, assim, eu acho que isso não é por aí. Outra, tirar a mama de uma maneira, mesmo que seja profilática, significa, tem rigores técnicos, de espessura de retalho de pele fino, de 5 milímetros. Então, assim, o resultado estético, o risco de complicação não é desprezível. E o que se acaba se vendo por aí que, na tentativa de evitar complicações de necrose, etc., acaba se deixando muito tecido mamário residual, o que dá uma falsa impressão para a paciente de segurança. E o que acaba sendo mais deletério ainda, porque a paciente relaxa, talvez, no acompanhamento. Então, essas cirurgias de câncer profiláticas contralaterais, ou mesmo nas bilaterais... Como é que chama? Mastectomia profilática contralateral. Porque do outro lado. Teve de um lado, câncer. E agora que resolve tirar, porque vai esvaziar a mama, o termo que... Eu acho horrível esse termo, pessoalmente, esvaziar. É porque as palavras significam, né? Mas eu acho que isso também tem que ser discutido. Olha, qual que é o benefício individual para aquela paciente ter um câncer de mama do outro lado, que varia de 0,6% ao ano. Então, se eu pego uma paciente de 50 anos de idade, ela vai ter, sei lá, 20%, 30% de ter câncer de mama ao longo da vida. Mas se ela for fazer um tratamento hormonal para o tratamento do câncer dela, tem que lembrar que esse risco vai cair pela metade.
e que vai cair igual de uma mulher que está andando na rua, de ter um primeiro câncer de mama. A gente não fica arrancando as mamas das mulheres que estão andando na rua. Então, acho que isso precisa ser bem discutido com a paciente para ela optar por... É muito difícil eu querer que a paciente tome uma decisão na vigência daquele problema. É uma decisão que talvez o ônibus que você pegue não vai te levar no lugar certo. O primeiro ônibus está na tua frente. Mas justamente essa naturalidade de falar, olha, vamos extrair as duas mamas, como se fosse só uma questão técnica e biológica. Como se isso ultrapassasse a questão e tudo fosse ficar bem depois. Mas eu acho que é interessante o que aconteceu, o fato de ter vindo à tona através dessa situação com a Angelina Jolie, né? Porque aí não são só seios abstratos, são os seios da Angelina. São seios da Angelina Jolie. E que, além de tudo, assim, são seios que estão na ordem do intocável, né? Em vários sentidos da palavra, né? Estão na ordem de uma espécie de uma realização do sonho do nosso mundo contemporâneo, né? O que é chegar lá na nossa representação? É uma espécie de Angelina Jolie casada com Brad Pitt e vice-versa, né? Exatamente. Que pairam lá no mundo da riqueza, da fama, do reconhecimento, da benemerência, da família grande, dos filhos naturais com os filhos adotados. E essa situação, acho, primeiro, dá um nome, dá uma carne, né? Também mostra toda a dimensão de ilusão que tem isso tudo, né? Quer dizer, não é porque tem o nome, porque tem o dinheiro que o trágico não pode incidir também nessas pessoas e que também coloca, bom, e agora o que eu vou fazer com a minha vida? Né? Que pode se dirigir para o médico, me ajuda a pensar, pode se dirigir para a ciência, me ajuda a pensar. E eu acho que isso deslocou um pouco esse eixo unicamente abstrato, material, e de fato encarna concretamente essa... Você vê na representação da Angelina Jolie como um modelo de mulher, um modelo de mama, essas mulheres que têm mama pequena, talvez uma mama mais... até o resultado estético acaba até sendo melhor. Né? Se você pega uma paciente que tem um outro biotipo, ou um outro tipo de mama, o resultado estético acaba sendo até prejudicial. Então, isso também tem um impacto de referência do cultural, do que... Então, não é uma cirurgia estética, né? É uma cirurgia mutiladora, que acho que tem algumas indicações, e os resultados estéticos podem ficar bons, mas pode ser que não vai ficar diferente. Pode ser que não atinja a expectativa daquela mulher, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção na leitura da cobertura da mídia é que o New York Times, na semana passada, resolveu perguntar para mulheres que sofreram, que fizeram reconstrução da mama, como é que é a vida com a mama. E muitas delas ali, eu não sei que percentagem mas as ouvidas reclamam muito. Elas dizem, porque isso também faz parte dessa... Porque a gente vende, isso está sendo vendido, vamos dizer, está sendo apresentado como alguma coisa que cura um incômodo, tá certo? Mas o corpo permanece incomodado, segundo elas. Porque elas se sentem, sei lá, esticadas, elas perdem sensibilidade. Tem aquilo está permanentemente, a reconstrução está permanentemente com elas. Uma delas diz, bom, agora isso aqui é meu novo normal, mas o meu novo normal não é como eu me sentia. Você sabe que tem estudos mostrando, assim, já uns estudos mais antigos, quando começou a se fazer essa técnica e foram atrás dessas mulheres, perguntar qual foi das mulheres que se arrependeram de fazer o procedimento, o principal fator de arrependimento é quem foi que começou a conversa. Então, quando a paciente foi um médico, que ela nunca tinha pensado nisso, e um médico ofereceu isso para ela, isso é um dos principais fatores de arrependimento. Então, o ideal dessa paciente é fazer naquela que já vem com você com uma proposta e você tenta... Mas aí é esse negócio da oferta da técnica, né? E do que a gente imagina, que fantasia a gente põe... o fetiche da técnica. Assim, é como se tivesse uma coisa que encaixasse muito bem. Eu tenho um problema e a ciência consegue diagnosticar e me dar uma resposta que resolve o meu problema. Acho que a gente está diante de uma situação que mostra que não é assim de forma nenhuma. Né? Tem uma situação, e aqui no caso, né, o que a ciência pode no máximo dizer é algo de muito abstrato. Olha, você tem um certo risco. E a ciência não pode fazer aqui o papel de Deus nem do grande juiz do universo. A decisão certa é essa ou é aquela. Pois né?
O sujeito se confronta que ele vai ter que tomar uma decisão, auxiliado pela ciência, mas não a partir da ciência, e vai responder por ela de uma maneira que, de qualquer maneira, vai ser um pouco torta. Não vai ser um encaixe perfeito, vai ser o melhor possível. Que ele opte por não fazer cirurgia tem um preço, que ele opte por fazer também tem um preço. Exato. E que não é falta... Esse preço de fazer a cirurgia, esse que fica um pouco... fica velado. Eu acho assim, talvez há, sei lá, 60 anos atrás, 70 anos atrás, não se discutia a pressão alta. Vamos tomar esse exemplo. Qual que é o risco da... Por que a gente trata a pressão alta? A pressão alta em si não é o problema são as consequências de uma pressão alta descontrolada, que é 60% de um evento vascular ou um derrame cerebral, um infarto agudo do miocárdio. Então, talvez no futuro, essa questão, hoje em dia ninguém discute, vou dar um remédio para tratar a pressão. Mas se você for pensar friamente, é uma decisão que talvez há uns anos atrás, talvez houvesse algum debate semelhante. Tudo bem que o remédio não é igual a uma cirurgia, por favor, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu acho que é isso. Acho que com o passar do tempo, acho que fatos como esse trazem a discussão à tona e talvez venha a ser alguma coisa numa sociedade futura que isso seja uma discussão natural. Eu não sei dizer essa resposta. Eu acho que essa questão é excelente. O exemplo da pressão alta é um exemplo formidável, porque justamente há 60 anos atrás não existia isso. Não é? Houve uma construção da categoria, tanto médica quanto cultural, da pressão alta, porque se constrói, não é, a partir das consequências que isso pode ter, né, os estándares de 120 por 80 como uma espécie de um padrão ideal no qual as pessoas podem viver, ainda que não tenha nenhuma repercussão clínica. Né? Então, como é que a gente constrói, tanto na mentalidade dos técnicos quanto da população, né? Uma coisa, como nós vamos nos reconhecer doentes, né? Como nós vamos antecipar doenças, o que eu vou ver como risco, como perigo. Eu tive recentemente num congresso americano, teve uma palestra muito interessante de um médico que faz a especialista em ética. Ele era um cirurgião. E eu questão de discutir, olha, que não é que eu não gosto, eu sou um cirurgião que contraindica a cirurgia, não é que eu não gosto, mas eu acho que a cirurgia tem que ser E você fazer esses procedimentos significa... Mudou hoje o perfil do paciente. Hoje o paciente chega no teu consultório e fala assim, doutor, eu quero que você faça isso, aquilo. 50 anos atrás, o doutor falou para eu não fazer, eu não vou fazer. Então, assim, é a liberdade. Mudou, né? Então, assim, o perfil até da gente tratar com o paciente tem que ser repensado, né? Então, o paciente exige hoje em dia essas coisas. E por mais que eu seja contra, muitas vezes eu não faço, eu encaminho para alguém, mas o que você estava... para ser uma categoria unicamente abstrata, uma categoria prática, se transforma numa entidade. Isso que você estava falando da pressão alta. Então, digamos, o que aconteceu com a hipertensão é que hoje tem um certo padrão, que quem se encaixa no padrão é tratado de uma certa maneira e é visto como doente, não sei o quê, talvez esteja acontecendo com essas doenças de risco genético, que aí não existia isso antes, quer dizer, mas agora existe. Se tem uma mutação neste gene ou naquele gene, então isso constitui uma doença. É isso que você está dizendo, Mário? Isso constitui uma representação de foco a tratar. Né? E lá pelas tantas isso se materializa. Aquilo que era uma entidade apenas prática se transforma num ser. Num ser fora da gente. Num ser fora da gente que vira um objeto de congresso. Não, mas de demanda, por exemplo, olha, doutor, faça isso porque eu sou portador de tal gene, como se fosse uma entidade em si, separado da clínica, separado da vida dele. Separado da vida dele. Acho que isso é o mais intrigante, eu acho, da doença genética é essa coisa, isto é meu ou não é meu, não é isso? Porque a doença genética, de uma certa maneira, é lá do gene. É como se não fosse... Como se o gene não me dissesse respeito. Fazendo uma analogia assim, então isso é uma doença pré-existente. As operadoras de saúde têm o direito tem essa categoria. de fazer. Então, uma doença que você não tinha, agora você passou a ter, mas você sempre teve, né? Como encarar isso? Eu também estava aqui discutindo a questão da prole, né? Assim, será que uma pessoa que tem uma mutação desse tipo, como é que ela vê, fala, vou ter filho, não deixar de ter filho? Isso é uma decisão também que vai ter que ser discutida cada vez mais, tentar
entender o que está por trás disso. Qual que é a sua opinião sobre... É muito interessante, porque qual é a questão do filho, o que a gente observa é que hoje as respostas são muito diferentes. Mesmo as pessoas que identificam, que sabem que tem um risco grande de transmitir algum fator biológico, genético para a sua prole, isso as retém menos, né, do que, né, de ter filhos, né? É muito raro, eu diria até, na verdade, do que o fato dela encontrar nela própria um fator de risco. Ah, entendi. A minha experiência também é assim, os pacientes não deixam de ter filhos nessa Sei. situação, mas do que eu pude, pelo menos eu não sei, me foge algum dado sim, mais científico além da minha experiência. Agora ainda nesse caso, voltando lá atrás, uma coisa que você tinha falado, no caso do BRCA1 e BRCA2, vamos dizer assim, a medicina, a técnica, como o Mário está chamando, tem uma oferta a fazer. Mas e nas doenças em que não há essa oferta? Não há, simplesmente são coisas incuráveis, é alguma coisa que você fica sabendo e... Mas você me permite, assim, eu não falei que a medicina é a técnica, eu diria até o contrário, né? A medicina se serve da técnica, mas a má medicina que acha que ela se resume à técnica. E o que eu acho que esse tipo de situação está mostrando, que justamente a medicina é muito maior do que apenas a aplicação da técnica, é o tipo de situação que relança clinicamente. Enquanto tá. Exatamente. É um paciente que tem que ter uma consulta longa. Não adianta. Então, eu acredito, a dificuldade é que hoje em dia, talvez, o SUS, com a demanda dos pacientes, você chegar a discutir isso de uma maneira apropriada. Tem que né? você consiga escutar. Consiga escutar. Então, isso é difícil ser em serviços de grande volume, se não tem um serviço especializado nisso, atender isso assim, no corredor ou rápido, não tem como. Acho que é uma decisão que você tem que demorar tempo para ouvir, conversar com o paciente, para entender as expectativas dela, etc. Para ver a contradição disso, basta ver quanto que é remunerado um procedimento técnico, por exemplo, para fazer uma investigação de tal e tal gene, e quanto que é remunerado o tempo de uma consulta médica enquanto tal. Pois é. No caso... Interessante isso. Porque quanto vale uma consulta médica, você sabe hoje, Mário? Depende do convênio, depende também do profissional. Mas no SUS, quanto que é? Acho que é uma coisa como R$2. Acho que um pouco mais que isso. Acho que chegam... Depende também do se é um especialista, se está dentro de uma instituição se é um procedimento de alta complexidade ou não. Mas eu acredito que seja da ordem de grandeza de uns 2 dígitos, 10 por volta dos R$10. Mas o ponto principal é que o procedimento técnico é incomparavelmente mais remunerado, né, do que o próprio do ato médico. E no caso do BRCA1 e do BRCA2 ainda tem a complicação adicional que o teste diagnóstico é proprietário de uma empresa norte-americana chamada Myriad Genetics. Mas, assim, isso nos Estados Unidos. Aqui você tem outros laboratórios no Brasil que fazem esse teste. Na verdade, você tem que conhecer o gene. Então, exato. Isso não... Mas o assunto continua em debate, chegou à Suprema Corte no momento e tem uma questão de se genes são ou não... Nos Estados Unidos, na verdade, nos Estados isso Unidos. Lá. Aqui você faz em vários, pelo menos que eu de cabeça eu sei uns 3 laboratórios que se faz isso. A questão é padronização. Mas está infringindo a patente? Não, no meu ponto de vista, não. Não, acho que não. Mas isso será nos que a Estados Myriad Genetics acham que... Não, aqui eles podem falar o que eles quiserem, mas aqui se faz. E aqui a gente manda para lá. Vários laboratórios no Brasil mandam para fazer na própria Myriad. E custa uns $3.500 o teste nos Estados Unidos. Tá bom, nosso tempo chegou ao final. Muito obrigada pela conversa. Prazer é meu. Prazer.